Presidente, a gente estava falando da regulamentação das Perfeito. bets no país. Ela ajudou, né? Ou ela atrapalhou, de alguma forma? Eu sou um Ela organizou, né, esse mundo ou acabou criando um oligopólio, né, para poucos? eu sou um defensor ferrenho da regulamentação do Brasil. Até porque o Brasil, como eu disse, foi um dos últimos países a regulamentar esse setor ao redor do mundo, né? Então nós temos o ônus de ter, durante muito tempo, relegado o mercado de apostas esportivas de jogo eletrônico à ilegalidade. E isso está, inclusive, no cerne desses grandes problemas que a gente ainda enfrenta com esse mercado ilegal, que precisa ser debelado para o bem do Brasil, para o bem da sociedade civil, para o bem de todas as instituições sérias do país. Mas quando o fizemos, o bônus foi poder olhar ao redor do mundo o que funcionou, as melhores práticas e tentar condensar isso numa regulamentação robusta, que é a regulamentação que a gente tem no Brasil. Eu participei ativamente e nisso eu dou muito mérito ao Ministério da Fazenda, na época na pessoa do assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, que liderou essas discussões Mansur. e que congregou todos os agentes desse setor, operadores, as empresas do ecossistema, provedores de jogos, meios de pagamento, sociedade civil, Ministério da Saúde, para contribuírem numa regulamentação que fosse a mais ampla possível, que promovesse o crescimento e o florescimento de um mercado com operadores sérios, com players que viessem de experiências internacionais relevantes ao redor do mundo. Não são poucas as casas de aposta aqui no Brasil, que são inclusive empresas vinculadas a grupos econômicos com capital aberto no exterior, com capital aberto em Bolsa de Londres, Nova York. Então estamos falando de empresas sérias e essa regulamentação endereçou a proteção dos jogadores, a preservação de uma estrutura de jogo responsável que trouxesse contribuições perenes ao país. Então, quando eu olho para a regulamentação brasileira, é uma das melhores do mundo. Por que eu digo isso? Tentando só pensar alguns pontos, ela tem um nível adequado de tributação, apesar de ser uma tributação das mais altas, inclusive, quando a gente olha com alguns pares internacionais, mas ela tenta olhar para a tributação vinculando a empresa e não ao jogador, porque a experiência internacional de países que tinham regulamentado antes do Brasil viram que quando você começa a tributar pesadamente o jogador, este pode ser um dos estímulos para ele ir para o mundo ilegal. Porque aí o jogador está atrás do computador, ele fala, poxa, na casa legal eu vou ganhar 100, na casa ilegal eu vou ganhar 120. Pô, então eu vou jogar na casa ilegal, né, porque eu não pago imposto. Então, a canalização dessa tributação para a casa de aposta tentando salvaguardar o jogador foi uma atitude correta, mas principalmente os princípios de jogo responsável, ou seja, travar o mercado com o compromisso de que o jogador deveria ser protegido, especialmente aqueles grupos que nós chamamos de hipossuficientes, menores, pessoas que pudessem ser acometidas de compulsão vinculada ao jogo, trabalhar a comunicação para que essa comunicação fosse focada no entretenimento, porque hoje no Brasil nós temos um setor que, para quem não tem conta em casa de aposta regulada, se você for abrir uma casa de aposta uma conta em qualquer casa de aposta no Brasil, você vai precisar fazer reconhecimento facial, upload de documento, um processo igual ou até mais rígido do que abrir conta num banco. Isso para garantir que não vai ter uma criança ali do outro lado, não vai ter um menor. Inclusive em relação às pessoas acometidas por algum tipo de compulsão, e aí é importante também ressaltar que existe também desinformação nesse ponto. Eu digo desde o primeiro momento que eu cheguei na Galera Bet, a gente não vai tolerar uma pessoa com compulsão, uma pessoa que possa ser acometida por isso.